Salve, salve, galera! Fala, quebrada! Tá no ar mais um episódio do Vibes Podcast. Aquele espaço que parece leve, mas a pergunta arde. E o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Juliano Ribeiro, nome conhecido nos bastidores da política da região. Já faz parte da macro do PT e agora quer presidir essa estrutura, que muita gente nem sabe para que serve. Mas que, olha, mexe com as engrenagens da política em Campinas e nas quebradas ao redor. Com vocês, Juliano. Tá preparado para essa mesa, Juliano? Peraí. Peraí que tá com erro aqui. E organiza pra você. Vira ele mais novamente e aperta de volta que você desligou. Aí, Tudo certo? agora Então, foi. então, boa noite, Alex. Boa noite a quem nos assiste aí no dia de hoje. Assim, os desafios, muitas vezes a gente sempre tem que estar começando a se preparando, né? Nunca estamos preparados para todos os desafios, né? Porque cada momento a gente encontra novos desafios, né? Mas nós temos que ter a disposição de encará-los, né? De encará-los, de tentar superar cada desafio que nós temos. Então, hoje, assim, eu estou aceitei esse desafio proposto por vários militantes nossos da região para essa questão da coordenação aí da macro da região de Campinas. São 21 cidades? Não, a macro de Campinas é uma macro que pega uma região grande, que você dialoga com pessoas desde Vinhedo, Valinhos, vai para Jaguariúna, Mojimirim, Piracicaba, Rio das Pedras, Indaiatuba, aí depois você vai um pouco mais para frente ali, Rio Claro, Limeira, sobe um pouco, aí depois Cordeirópolis, Mojimirim, Campinas, Hortolândia, Sumaré. Então, assim, É maior do que a RMC. isso é maior que a RMC, pega duas, né? Porque, na verdade, hoje você tem a RMC de Piracicaba e você tem a de Campinas, né? Então, pega um pouco as duas RMCs e um pedaço da região administrativa de Campinas, que a região administrativa de Campinas é muito mais ampla do que as duas regiões metropolitanas, né? Certo. Juliana, a gente aqui é um podcast meio musical. A gente gosta de cultura, a gente gosta de música, e a gente quer saber, a primeira pergunta é o seguinte: se a sua atuação política fosse um ritmo musical, certo? O que ela seria? Um samba, um rock ou um pancadão? Então, eu acho que ela seria, nesse momento, acho que ela tá um pouco mais para MPB. MPB? Estaria mais para um Calma e MPB. sutil? Calma e sutil, mas com bastante variação e algum momento também indo pro rap também, que gostem, se você colocar a própria música lá do Nego Drama, eu acho que é uma música do Racionais que diz muito sobre a questão das quebradas, sobre as nossas realidades que nós enfrentamos a cada dia, né? Então acho que é uma música que ela tem muito a nos dizer, muito a contribuir para a nossa visão de mundo aí, né? Bacana. E a MPB também tem as suas estrelas aí, né? Sim, sim, sim. Tem as suas estrelas mais novas, tem as estrelas mais clássicas, que a gente pode dizer, né? Como se pegar a música Tempo Rei, do Caetano Veloso, é uma música que dialoga também com os tempos que nós estamos vivendo, né? Então, que querendo ou não, o tempo acaba sendo um pouco o senhor dos destinos, né? Então, é uma coisa que a gente não controla, é uma coisa que a gente vive, né? Agora a gente sabe que essa questão de macro é complicado, Juliano. E a gente quer saber o seguinte: você já tentou explicar o que é macro PT num churrasco de domingo? A gente tenta explicar nos locais onde é possível, né? Onde as pessoas têm a mínima disposição de ouvir, né? E como foi? Então, aí sempre vai depender um pouco de qual é a pessoa que você está dialogando, né? Porque muitas vezes tem pessoas que ela consegue compreender, ou tem momentos que você acha que a pessoa tá compreendendo, né? Então depois você vai saber se a pessoa realmente conseguiu compreender ou não, porque esse ambiente político, ele acaba sendo bastante complexo. E se você pensar um partido igual o PT, é mais complexo ainda, depois eu posso até dizer essa questão das complexidades que nós temos, porque assim, a macro, ela é um espaço, um órgão aí, que ajuda a dirigir ou a contribuir com os municípios, tal, com as nossas frentes nesses vários municípios, né? Então tem hora que é difícil você ter uma explicação geral da complexidade
Assim, por que eu falo complexidade? Porque muitas vezes você tem que ter conhecimento da nossa própria região, né? Que muitas vezes a gente acaba vivendo mais o nosso dia a dia de cidade, a gente esquece que nós estamos numa região, no mínimo, duas regiões metropolitanas, que têm as suas demandas metropolitanas. Você pode ver que nós estamos aqui em Montemor. Eu estava agora há pouco em Campinas. Nós temos a questão do transporte. Então, é uma discussão metropolitana, porque você vai ter que interagir entre cidades, né? E muitas vezes você tem essas dificuldades de interação por conta da questão do transporte. Então, é uma situação que assim, você tem que ter um pouco dessa compreensão de que nós estamos numa região grande, de 42 cidades, então as pessoas muitas vezes têm que explicar e até direcionar como que essas cidades muitas vezes funcionam, como estão funcionando, né? Agora isso parece muito complicado. Já te deu vontade de largar tudo e vender açaí na praia? Na praia sempre é bom, né? Então, mas acho que a política, ela é um ambiente difícil, muitos momentos. Acho que nós temos, assim, momentos importantes, momentos bons, porque dentro do processo político, assim, que, além da atuação mais direta do partido, eu tenho a atuação também dos movimentos sociais. Então, muitas vezes você tem algumas dificuldades que a população enfrenta na localidade, e quando você vence, você consegue vencer aquela batalha, muitas vezes para você se sente muitas vezes realizado. Agora, é claro, tem momentos difíceis que você pensa talvez em vender açaí na praia, tudo, mas tem momentos que você pensa e para e pensa. Por que a política? Por que estar na política? A política, qual que é o papel dela dentro do cenário de uma sociedade? A política é o espaço onde muda. O único lugar que pode efetivamente mudar a vida, e principalmente da vida de quem mais precisa, da vida dos mais pobres. Então, a política ela é uma arma importante no sentido de tratar da questão das melhorias. Tanto que, se a gente pensar do ponto de vista da sociedade, quem mora principalmente em bairros mais periféricos, das regiões, tudo, muitas vezes você tem um centro de saúde. O centro de saúde não caiu. O centro de saúde, ele não se estabeleceu ali, muitas vezes por si só. Não, ele se estabeleceu ali, muitas vezes, porque um grupo de moradores lutou, fez toda uma batalha para que aquilo ocorresse. E foi através da política. Muitas vezes não é política partidária, mas a política ela é mais ampla do que só a política partidária. Porque quando a gente compreende o processo, as pessoas só entendem a política partidária. Elas não compreendem que todo o movimento do ser humano é uma ação política em certo aspecto, né? Aquele movimento de bairro, aquela reunião da galera fez essa diferença, Sim, né? sim. Agora conta pra gente um perrengue político que você já teve, que você tem história aí na política, um perrengue político que você já teve que te ensinou mais do que livro. Então, eu vou, acho que talvez tentar trabalhar dois momentos, acho que um de um pouco do processo da minha início no processo da política, né? E outro momento, acho que muito triste, muito difícil, que eu passei, não só eu, como várias pessoas que acompanharam aquele momento. Foi a minha... Porque assim, eu sou oriundo do movimento estudantil, então iniciei a minha vida política no movimento estudantil, do DCE da PUC. Então, com o processo DCE da PUC, assim, eu estudava e, ao mesmo tempo, fazia militância política. Só que aí tem momentos que eu percebi que eu aprendi muito mais na militância política, de compreender a sociedade, que eu fazia filosofia naquele momento, do que muitas vezes nos próprios livros, porque os livros ajudavam a embasar, mas também olhando uma relação real da sociedade daquele momento. Então, daquele momento, nós tínhamos vários desafios principalmente nós que estudávamos, na época, uma universidade privada. Então, assim, mais que seja filantrópico, mas universidade privada, então tem todos os desafios de uma universidade privada. Então, nós conseguimos... aí, naquele momento, eu consegui compreender um pouco melhor essa relação da sociedade e até a importância da política no processo da vivência nossa, né, no nosso dia a dia. Que bacana. Você já falou que gosta de MPB. A gente quer saber o quê? Qual música que não pode ficar de fora da sua playlist de campanha? Eu acho que pode ser a... Já fica uma dica aí pros seus influencers, pra galera que tá trabalhando nas suas redes. Ó, essa música não pode ficar de fora da minha campanha, não. Acho que vermelho. Meu coração é vermelho. Vermelho é Elba Ramalho? Não, Não? Fafá de Belém. Bacana. Agora é o seguinte, a gente vai entrar num papo. O que é a macro PT e por que isso importa? Tá? A gente quer entender isso, porque a real, né, a real mesmo, tem gente do seu bairro
que nunca ouviu falar de macro PT, Uhum. né? Tem pessoas do partido, do PT, militantes que nunca souberam. Mas todo mundo sente o efeito das decisões que passam por ela. Então, começa explicando o que é, para que serve, o que come, como se reproduzem a macro, entendeu? E qual é o papel da macro na articulação entre os diretórios municipais e o PT estadual? Uhum. Então, eu acho que para a gente conseguir compreender melhor o papel da macro, acho que nós temos que talvez passar um pouquinho pelo papel do partido. Uhum. Assim, por quê? Qual que é o papel? Aí o papel dos partidos e qual a diferença entre o PT e vários outros partidos, e principalmente quando se coloca a esquerda e a direita, tal, ou coisa nesse sentido. Vamos colocar assim, o PT. O PT, cada setor da sociedade, muitas vezes tem a sua representação. Uhum. Então, o setor da elite, que a gente fala da elite, do grande empresariado brasileiro, até internacional, eles têm a sua representação. Então, a maioria dos partidos históricos do Brasil são partidos que reproduzem os interesses desses setores da direita. Não tem uma defesa frente à questão das políticas sociais, olhando realmente para a população mais pobre. Já o PT, ele surge na década de final de 70, 80, como um instrumento necessário da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora, até então, ela teve alguns partidos, mas que não chegou... assim, naquele momento estava bastante fragilizado, mas o PT ele surge como um movimento, um partido para defender os interesses da classe trabalhadora, entre elas das suas várias frentes, na saúde, tal. Por quê? Porque é o partido que faz a disputa frente ao Estado, de qual Estado que nós queremos. Porque o seu Estado ele pode servir tanto para a população mais pobre, Sim. como ele pode servir para a elite. Vamos ver, assim, é só as pessoas pensarem e olharem para as suas cidades e ver o seguinte: por que nós temos duas cidades, muitas vezes, antagônicas? Muitas vezes você tem uma parte da cidade linda, maravilhosa, com toda a infraestrutura, com tudo que é necessário, ou tudo que é necessário, e tem uma outra parte da cidade esquecida. Por quê? Porque você teve um governo que priorizou um olhar dentro daquela perspectiva. E muitas vezes, quando você vai ver quem está e quais os partidos que estavam naquele momento, você consegue mais ou menos entender e compreender que ele estava lá para atender os interesses de um setor da elite, da localidade, tudo, e não da população como um todo, não um olhar geral para toda a população daquela cidade. Isso vale para o Estado também, muitas vezes até para a federação, para o Brasil também. Agora a gente quer saber, a macro, ela é um espaço de organização ou realmente influencia em pautas da base? Então, ela pode ser... porque assim, como ela é um órgão que ela fica no intermédio entre os municípios e a estadual, ela pode ajudar muito no processo de elaboração no próprio município, tanto que ela ajuda que os municípios continuem organizados, então, o partido organizado nos municípios, e, ao mesmo tempo, ela ajuda a conectar as relações, porque, igual eu disse, nós moramos em regiões, muitas vezes, metropolitanas, regiões grandes, e tem algumas políticas que nós temos que pensar de forma regionalizada. Você pega, assim, vamos pegar uma pauta hoje que está em voga em algumas cidades da própria RMC, da própria macro, que é o quê? Sobre a questão dos pedágios. O governo do estado está querendo estabelecer vários pedágios em vários municípios do estado todo, entre eles da região. Então, isso não é uma luta e um processo de um município específico, porque muitas vezes aquele município específico ele vai sofrer, mas o do lado vai sofrer, o outro vai sofrer. Então, porque um pedágio hoje, no valor que são hoje os pedágios no estado de São Paulo, vai encarecer tudo, encarece. Atinge todas as cidades. Isso, não, e encarece toda a cadeia produtiva. Sim. Então, você o insumo que você precisa para determinada empresa, para poder desenvolver determinado produto, vai encarecer, porque vem pela estrada, né? Pela estrada, vem Rodovia ali. Pela rodovia. Você pega, se você for comprar um produto na cidade vizinha para revender na sua cidade, vai encarecer, porque você vai ter que repassar isso para o produto direto que você está vendendo. Colocar no custo, né? Tem que colocar no custo. Então, assim, vai encarecendo. Aí, se você, vamos dizer que você estuda, você mora em uma cidade e estuda em outra cidade, vai encarecer para o estudante também, muitas vezes. Transporte, você vai com o carro próprio, tem que pagar. Isso, ou pode até inviabilizar
muitas vezes você pode inviabilizar. Ele começou, ele está no segundo ano, tal, só que ele bate as contas não batem. Então, viabiliza ele até continuar a estudar. Então, assim, o impacto que tem, ele tem um impacto em cadeia sobre as várias relações da nossa vida, do dia a dia da nossa vida, né? Então, esse é um pensar regional que muitas vezes a macro, ela pode contribuir, fazer esse debate com... Não, aí, vocês... Porque, assim, qual que é o papel da macro, papel de um partido político pensando nessa dimensão? Ele transcende a sua relação de partido, porque o sentido do PT, pelo menos, existir, ele não é para existir para dentro, é para existir para fora, para o diálogo com a sociedade. Com diálogo com a sociedade, é com diálogo com os movimentos organizados sociais, diálogo com a população, e muitas vezes até do alerta, porque muitas vezes essa questão eu pego o pedágio em específico, que está querendo ser estabelecido pelo governo de São Paulo, porque é uma questão que, se deixar, acontece, e quando a gente vai ver... Ninguém percebe. Da mesma forma que o que querem fazer na cidade de Sumaré, que é a privatização do hospital, que hoje é gerido pela Unicamp. Então, assim, você tem várias ações que ocorrem num nível um pouco mais elevado, que é o estadual, tudo, que tem um impacto direto em determinadas cidades. Então, o pensar regional, ele é importante nesse sentido, porque a macro, ela pode contribuir e ajudar muito no pensar qual região que nós queremos. Porque o partido no município e as pessoas no município, muitas vezes elas pensam qual a cidade que nós queremos. Que modelo de cidade é melhor para se ver. Então, essa é a disputa que a gente faz. Já uma questão mais regional, a gente pensa que modelo de região que nós queremos. Sim. Como que nós conseguimos fazer uma região que as pessoas consigam conviver de uma forma mais harmoniosa frente àquela questão da região e também com menos empecilho, porque o nosso problema que nós sofremos hoje na sociedade é que tudo se pensa em privatização. Tudo se pensa em terceirizar para... E aquele negócio... Para facilitar para eles, isso, né? para facilitar para o setor que já ganha. Você pega aqui nossa região tem impacto isso em um monte de cidades. A privatização da Sabesp. A privatização da Sabesp, ela teve impacto e vai continuar tendo impacto nas suas várias frentes, porque você tendo uma empresa pública, você pode cobrar do poder público investimento em saneamento básico em vários municípios que hoje ainda não tem, ou parte do município que ainda não tem o saneamento básico. Quando é privado, a própria empresa, a empresa que ganhou, ela disse, não somos filantrópicos, nós não temos essa responsabilidade. Então, assim, a responsabilidade de uma empresa, como virou a Sabesp, é do lucro. Ela não tem uma percepção, a percepção ela tem, mas ela não tem um interesse que é o interesse real da população. Então, nós interesse gastamos... social, né? E nós temos que pensar o seguinte, a privatização, nós gastamos, eu falo enquanto o contribuinte do Estado de São Paulo, gastou bilhões de reais para fazer na construção histórica da empresa, para chegar um governo de uma hora para outra privatizar e vender. Então, eles venderam um patrimônio público foi construído com dinheiro público, sem consultar a população como um todo, como público. Então, assim, e é isso, muitas vezes, é importante a gente sempre alertar esse debate. Então, você fazendo um debate regional, um debate estadual, tal, mais organizado, você consegue alertar a população sobre que isso, muitas vezes, depõe contra a população. Isso vai ser contra a população. Muitas vezes, até os meios de comunicação acabam vendendo como fosse uma coisa boa, mas, a longo prazo, a gente começa a enxergar que é uma coisa ruim. Vede a empresa em São Paulo, que foi privatizada de energia, que deu apagão. Aí, na época do apagão, ninguém fala qual que é a responsabilidade, de quem que é a responsabilidade daquele apagão. É que a empresa que pegou o processo para ser feito não tinha condições técnicas objetivas para poder fazer, porque ela tenta trabalhar com o menor número de funcionário possível, com as menores condições possíveis para aumentar o seu lucro. Então, ela não pensa na população como um todo. Por isso que fazer o debate sobre a questão do público e do privado, e qual que é o papel do público, qual é o papel do privado, também é um papel que nós temos que, enquanto militante social, enquanto militante partidário. Legal. E hoje você já faz parte do corpo da macro, Sim. Né? Aí a gente quer saber, o que muda se você virar presidente? Então, no caso, assim, estando coordenador, qual que é a ideia? Porque, assim, o Partido dos Trabalhadores, ele não é um partido presidencialista ou que uma pessoa só manda no partido. Ele é um partido que ele é construído dentro de um universo porque, assim, você tem um coordenador e você vai ter um coletivo junto com esse coordenador e, ao mesmo tempo, você tem os presidentes dos diretórios. Então, você tem um corpo grande de militantes, de
de pessoas que vão contribuir com esse processo. Então, o papel do coordenador, como hoje já ocorre tudo, é ajudar na organização dos municípios. Então, o ouvir também os municípios de quais são as demandas que muitas vezes o município por si só não consegue trabalhar, não consegue fazer com que isso ganhe vazão social. Tem hora que você tem dificuldade, então, assim, esse é o papel. Então, assim, o papel que nós temos hoje e a diferença acho que não é diferença no sentido do que está hoje, até porque eu faço parte do que é hoje, mas do que nós podemos fazer. Do que nós podemos fazer seria nesse sentido de fortalecer os municípios, fortalecer a nossa ação e nossa atuação nos municípios da macro, e também articular com os outros setores da sociedade que querem discutir realmente os interesses da cidade ou os interesses regionais. Essa questão também do cada presidente, cada gestor tem a sua forma de ver esse assunto, né? E colocar a sua assinatura ali, né? Então, cada presidente é diferente do outro, né? Por mais que possam falar que pode ser parecido com a continuação, mas você tem o seu jeito que é diferente do que foi do presidente anterior. Igual o presidente anterior tinha o jeito dele, que era diferente ao anterior, antes dele, né? Então sempre tem essa questão de você conseguir coordenar com as suas ideias e passar essa ideia para esse corpo de executivo e diretório que você falou que também compõe nas decisões que são tomadas, né? Que o presidente não toma decisão sozinho. Sim, até porque nós temos que, sempre eu ressalto isso, nós vivemos em uma sociedade que ela vai mudando. Então hoje, se você pensar da década de 70 ou 80, quando o partido foi fundado, tudo, até a década, hoje que nós temos 2025, a sociedade, ela deu um boom, mudou totalmente a sociedade. Você pode ver que hoje é uma sociedade mais tecnológica, é uma sociedade que você tem outros desafios no próprio mercado de trabalho, você tem modelos outros novos de mercado de trabalho, você pega a própria questão do iFood e vários outros modelos de trabalho. Então, a sociedade brasileira está em transformação. Sim. Então, o nosso papel nesse próximo período é analisar esse processo de transformação da sociedade e como que nós contribuímos no sentido de garantir mais direitos para aquelas pessoas que hoje elas estão entrando no processo do mercado de trabalho, só que muitas vezes, por ser corporações internacionais, que tem muitas corporações que estão hoje, a Uber não é uma corporação do Brasil, é uma corporação internacional. Então, muitas vezes, quem trabalha na Uber, ele fica a refém e à mercê de uma corporação internacional. Então, como que nós trabalhamos e como que nós pensamos isso? Acho que que garante o direito deles, né? Isso, então, essa elaboração que nós temos que fazer para contribuir no debate, na disputa social, né, que nós temos que fazer. A gente sabe que você roda essas regiões todas. Você está presente em todas as cidades aqui que a Macro toma conta. O que a gente quer saber você acha que tem alguma dentro dessas cidades que precisa de uma atenção maior, precisa ser mais ouvido dentro dessa estrutura? Então, eu sempre tendo a dizer assim, as cidades, acho que todas as cidades têm que ser ouvidas numa dimensão meio que assim, quase equânime, então todo mundo da mesma forma, só que nós temos que dialogar bastante com as menores cidades. E as menores cidades, e tem muitas menores cidades que muitas delas ficam mais refém dentro de uma política local. Então, assim, eu vou lembrar, tem uma cidade, que eu não vou colocar a cidade em específico, até faz um tempo que já passou essa questão, que você tinha só uma empresa na cidade. E praticamente o dono da empresa virou prefeito. E logo ele não deixava entrar nenhuma outra empresa dentro daquele município. Então a população, faltava água, a população tinha medo de falar. Ela tinha medo de dizer, de questionar, de protestar pela falta disso. Então, você tinha um monopólio localizado. Então, assim, nós temos um grande problema, um grande desafio, que é como que a gente dialoga com os pequenos municípios e como fortalece os pequenos municípios no sentido das necessidades que eles têm nos seus vários municípios, né? Então, não existe uma necessidade. Então, não existe como você determinar qual os municípios, porque cada um tem a sua especificidade, a sua necessidade. Muitas vezes tem coisas que a gente fala, isso aqui é coisa pouca. Não, muitas vezes é pouca para quem não está sofrendo diretamente. Para quem está sofrendo, é muito importante aquele assunto, né? Então, todos os assuntos acabam sendo importantes de acordo com a percepção que você vai ter da cidade, do município que o assunto está colocado, né? Perfeito.
Aí é o seguinte, a gente vai aproveitar que a gente tem um petista aqui na mesa e a gente vai falar do governo Lula, porque não pode falar do PT sem falar do Lula, Sim. né? E a gente quer falar sobre a gestão e a representatividade real do governo. Então a gente vai entrar nessa pauta agora. Para você, o governo Lula está indo bem ou está aquém do que a base esperava? Então, acho que para poder fazer uma breve análise do governo Lula, nós temos que fazer uma análise primeiro da composição que chegou a isso. Uhum. Nós temos que lembrar que o Lula vai para o seu terceiro mandato. Depois você teve os 2 mandatos da Dilma. A Dilma não terminou o mandato. Então você teve um quebra do processo naquele momento e o impeachment da Dilma. E você começou a fazer... Teve um outro modelo de Brasil que estava sendo estabelecido. Tanto que isso está na questão das leis trabalhistas, que foram regulamentadas a lei trabalhista. Então, você tem várias políticas que começaram a ser desconstruídas e a desconstrução do Estado brasileiro. O Estado brasileiro como um processo organizador da sociedade brasileira. Nisso, você você tem também a pandemia e um governo que na pandemia não agiu de acordo com a necessidade daquele momento, tanto que o Brasil é um dos países que mais morreu proporcionalmente, é um dos países que mais morreram pessoas, sendo que nós tínhamos todas as condições e mostraram depois até as condições mais objetivas, que nós fomos um dos países que ajudou a produzir, tivemos condições da produção da própria vacina. O Butantan, né? Com o Butantan, com Fiocruz. Então, assim, o que acontece? Nós poderíamos, se o governo naquele momento tivesse investido muito mais recurso, tivesse investido recurso naquele momento, poderíamos ter poupados muitas vidas que foram ceifadas naquele momento. Então nós viemos num país de uma desconstrução naquele momento, e hoje nós temos, aí o Lula foi reeleito. Na reeleição da questão do Lula, ele pega também uma composição do Congresso Nacional e do Senado, que não é uma composição desproporcional. Então, o tamanho do que é o Partido dos Trabalhadores na Câmara de Deputados e no Senado e os partidos progressistas é muito menor do que os partidos de direita e da extrema-direita. Então, hoje, penso eu que o governo ele pode estar um pouco aquém dos nossos desejos, mas eu acho que ele está além da realidade, assim, da realidade colocada, da realidade de conjuntura colocada. Porque se fosse isso mostra uma certa maestria do próprio governo, do próprio presidente Lula nesse processo, porque qualquer outro governo não sustentaria uma composição na qual você é minoria e você tem que apresentar propostas para o Congresso e muitas vezes conseguirem aprovar essa proposta para o Congresso. Tem hora que demora, igual assim, a questão do imposto de renda, que é a questão de R$5.000 as pessoas não pagarem imposto de renda. Isso tá colocado. Então, essa é uma questão que não depende só do... Então, assim, essa questão. Tem coisas que não dependem só do governo. Tem coisas... Num país presidencialista e de federação igual o Brasil, tem questões que você vai ter que demandar para o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional tem que aprovar. Então, o governo, acho que ele está fazendo um grande avanço no ponto de vista de resgatar várias políticas que já foram trabalhadas. Você tem hoje o programa Pé de Meia, que vai beneficiar um grupo grande de estudantes do ensino médio. Você tem várias outras políticas que o governo está resgatando. Você pega o próprio SAMU, que estava sucateado no ponto de vista do investimento. As próprias universidades federais, e o Instituto Federal. Os institutos federais, vamos lembrar que no momento lá atrás, do governo anterior, a proposta foi para cortar 30% do orçamento para a educação. E se a gente pensa que um país ele não consegue avançar sem a educação, você pode ver a região de Campinas e a nossa região da Macro aqui. Por que ela tem uma potencialidade? Nós temos várias universidades, temos universidades públicas na Macro, igual eu falei que a Macro é bem ampla, então você tem desde a USP, você tem a USP, a Unicamp, que é a Exalc, né, que faz parte da USP, você tem a UFSCar, já fica um pouco mais para cá, mas você tem algum campo, você tem a Unesp com alguns campos também, que são universidade pública, e vários institutos federais. Então, isso potencializa a capacidade da região metropolitana, a região de Campinas e a região da Macro, a contribuir muito para o processo de desenvolvimento do país. Tanto que a nossa região é um dos centros tecnológicos do país. Tanto que recentemente o governo federal, o governo Lula, veio investir em Campinas R$1 bilhão em tecnologia.
Então, assim, isso mostra a importância. Nós temos o aeroporto de Viracopos, que também isso facilita o acesso e o trânsito, assim, o acesso geral de várias partes do mundo, tal. Então, você faz uma interação. Então, nós estamos hoje um dos centros tecnológicos do país. Só que nós temos que construir vários outros centros tecnológicos, já que nós estamos indo para uma sociedade, nós já estamos numa sociedade que a tecnologia ela vai ser muito importante para o próximo século, para o próximo pro resto da vida, vamos dizer Sim. assim. A nossa vida agora ela começa a ter um papel tecnológico muito grande. Então nós temos que avançar e a nossa população tem que entrar nesse mundo tecnológico. Porque senão, o que acontece? A população mais pobre, ela sempre vai ficar com um emprego tem um melhor valor agregado. Sim. Então, mas para você conseguir entrar dentro desse processo, a educação ela é muito importante. Agora, um governo, igual foi o passado, cortar 30%, quer dizer que ele não está se importando com isso, né? Com a questão da educação, né? E a gente sabe que o governo Lula, ano que vem é eleitoral, Uhum. né? Ele fez algumas trocas de ministérios, ministros caíram, ministros subiram, né? Teve que fazer algumas concessões também. O que, no seu ponto de vista, tem ministro ali que você acha ou você vê como problema? Então, nós temos que também voltar, assim, é um governo de coalizão. Um governo de coalizão, ele não é puro, então logo no sentido puro que, não, todas as pessoas que... Então, assim, nós estamos uma composição com vários partidos políticos, que é um formato a qual possibilita o governo avançar em algumas políticas. Então, é difícil você dizer, o ministro XY, por quê? Porque ainda tem uma gestão geral do governo central, que é do presidente. Então, assim, as grandes políticas dos ministérios passam também pelo presidente. Então, não existe... O governo ele não é individualizado, cada ministério faz o que quer, mas é uma coordenação geral. Então, acho que nesse sentido, não dá para você meio que falar, o ministro X, Y e Z, muitas vezes ele está ruim na composição do governo, porque é um todo, porque não envolve só os ministérios, envolve o Congresso. Então, é tudo uma composição. Muitas vezes tem pessoas que ela contribui muito menos do que se esperava no ministério em específico, só que ela contribui nas articulações políticas que são necessárias para aprovar vários projetos do governo. Então, assim, é uma complexidade que muitas vezes é difícil você dizer, falar, não, tal ministro, ele não ajuda, não contribui especificamente com o governo, né? É um cubo mágico, um quebra-cabeça, né? E os deputados do PT? Eles estão próximo da base ou estão lá em cima, longe da quebrada? Então, aí você tem também uma questão que muitas vezes é o seguinte, pela dimensão do próprio estado de São Paulo, nosso estado é um estado muito grande, então você tem as frentes aonde muitas vezes os deputados teve mais votação, da onde que é o espaço dele, da onde ele atua muito mais forte. Então, o que acontece? Muitas vezes você pode falar assim, não, eu acho que não é distanciamento da base. Eu acho que nós temos o seguinte, nós temos mais os deputados de esquerda, quando eu falo de esquerda, tem o PT, PSOL e outros partidos de esquerda que se importam no diálogo mais direto com a população. Então, na proporção do número de deputados que nós temos, então nós estamos com dificuldades. Assim, eu pego algumas cidades que muitas vezes você pega, tem um vereador, só que os outros são todos da base, os outros não falam nada que são problemas da cidade. E muitas vezes aquele vereador em específico, ele não vai dar conta de fazer o processo da cidade, porque os outros estão dentro da base do governo, então não pode falar nada que descontente o próprio governo, tal, esse tipo de coisa. Então a população acaba ficando desassistida, mas pelo um todo, não por uma questão específica. Eu acho que o nosso desafio no próximo período, é claro, é ampliar a nossa base social no ponto de vista de uma representação maior e até o governo Lula hoje sofre com isso no sentido de ter uma base reduzida dentro do tamanho que é o Congresso Nacional, mas assim, o nosso desafio é ampliar essa base para poder ajudar melhor o governo a tocar suas políticas, porque o que acontece no Brasil hoje? A política que foi eleita pela população foi uma. As urnas foi o programa que o Lula apresentou. Só que quando você vai para o debate no Congresso,
Aí cada um, muitas vezes, os partidos que perderam as eleições querem colocar suas pautas, setores econômicos, setores econômicos querem colocar os seus interesses também dentro da pauta, muitas vezes, do Congresso e tal, porque por mais que o setor econômico ele é externo ao governo, ele depende muitas vezes de várias leis para serem aprovadas. Vamos pegar a questão do meio ambiente, é isso, é muito disso. Muitas vezes você pega, tem muitos garimpos, empresas que danificam a questão do meio ambiente, só que eles querem flexibilizar o processo ambiental para os seus interesses. E muitas vezes isso não é a política que foi defendida e não foi a política que a população aprovou nas urnas. Então existe uma distorção, muitas vezes, que ocorre dentro do que foi aprovado ou do que a população concordou como linha de presidência, tudo, e o que o Congresso muitas vezes acaba fazendo, né? Certo. E nessa questão aí, o que a macro pode fazer para trazer os mandatos para mais perto da periferia? De verdade. Sim. Então, acho que nós temos várias ações que nós podemos fazer junto aos diretórios. Acho que a promoção de ações e atividades junto às localidades, até assim, porque tem hora que o fato de você, o incentivo as pessoas a fazerem ações, acho que isso é importante. Então, o que nós temos que fazer assim, é incentivar que os diretórios possam fazer isso, que os mandatos que nós temos na região façam as ações também dentro do município e que os mandatos a deputado estadual, federal, do estado de São Paulo, principalmente, possa estar presente, possa estar acompanhando e fazendo nas suas várias dentro das suas condições objetivas, contribuindo com os diretórios. E, no próximo período, ampliando, colocando novos nomes para poder fazer o debate na sociedade aqui da nossa região, né? Então, acho que o ano que vem vai ter vários nomes que nós vamos apresentar aqui na região para que possa ser apreciado aí pela população no sentido de ampliar nossa ação e nossa atuação. E essa era a nossa próxima pergunta. Em ano eleitoral, como a macro pode ajudar a formar novos quadros sem repetir os mesmos nomes de sempre? Então, eu vejo com dois olhares sobre essa questão assim, eu acho que é importante a questão da renovação, você ter novos quadros se colocando, até porque um partido igual ao PT é um partido em movimento, então para isso você tem que sempre agregar as novas mudanças, as novas gerações que vão surgindo, ela tem que começar a ter presença mais específica no partido e representar o partido externamente, que é quando você vai para o parlamento, vai para as prefeituras. E tem até uma piada interna no partido, né? Que é quando tem as reuniões do partido, quem não é careca tem cabelo branco, né? Então, tem um pouco, né? Pelo menos assim, tem uma parcela significativa do partido, mas isso também, em certo aspecto, ele tem dois viés, né? Você tem um viés de que isso mostra que existe uma camada da população e dos militantes do partido que tem um compromisso histórico com a luta. Então, um compromisso histórico com a luta também faz com que você permaneça dentro do processo da luta por mais tempo. Então, essa é a questão do compromisso. E também uma necessidade de rever algumas questões dentro do partido de como criar espectro para que a nova juventude, a nova juventude que está num outro espectro, como que ela participe. Então é um desafio de pensar também como que você faz com que a juventude hoje, que está muito mais conectada, muitas vezes em redes, em outros modelos de participação, que não quer dizer que a juventude não participa, ela participa. Só que ela tem outros modelos de participação que muitas vezes os partidos, muitas vezes, eu vou colocar o PT como geral, específico, né? Os partidos no geral e o PT em específico, como que nós reconectamos essa relação. Então, o que nós trazemos? Porque assim, nós somos um partido que nós queremos falar para fora, queremos falar para a sociedade, só que também tem momentos que nós temos que ouvir a sociedade, o que a sociedade realmente quer, qual o modelo de visão e de participação que ela tem e como que a gente equaliza, como que a gente junta o modelo que a sociedade quer e que a sociedade acha importante de participação e o modelo que o partido tem, como que a gente faz com que as duas coisas caminhem junto e ganhem uma conexão. Porque nós já fomos um partido com muita conexão social. Então, nós temos que retomar o tamanho de reconexão social que nós tivemos. Apesar de ter historicamente tivemos muitas conexões sociais, só que nós fomos o partido que mais foi combatido pela direita brasileira, pelos setores de poder nacionais.
nós fomos a sociedade, o partido que foi mais combatido. Desde que nós surgimos na década de 80, nós somos combatidos até hoje. Muitos da direita achavam que, com tudo que ocorreu, prisão do Lula, cassação da Dilma, várias questões que ocorreram, que nós íamos morrer enquanto partido. Achavam isso. A gente pode ver que as outras pessoas, figuras, tem hora que você vê figuras, você vê pessoas. Fulano, ciclano, Bertano, porque essas pessoas não têm partido político. Ora ela está num partido, ora ela está no outro. Então, assim, o partido é momento de conveniência. O PT não é um partido de conveniência, é um partido que disputa o processo social, querem discutir sobre o rumo da sociedade brasileira e mundial, mas principalmente da sociedade brasileira. Então, por isso que nós temos um programa do que nós defendemos para a sociedade brasileira. Então, essa é a diferença do PT para vários partidos, principalmente os partidos de direita e de extrema-direita, que hoje no Brasil, nós vemos o que é o partido de extrema-direita no Brasil, que o papel deles é destilar ódio. É isso, é o ódio por si, é o ódio aos pobres, é o ódio aos negros, é o ódio à comunidade LGBT, é o ódio... Então, assim, eles trabalham dentro dessa plataforma, não tem um programa, um projeto apresentado por eles objetivamente. Assim, eles não apresentam nenhum projeto objetivamente para a sociedade brasileira, até porque eles atendem aos interesses dos grandes empresários brasileiros, da grande elite e do mercado internacional. Então, esse é o interesse deles. Então, eles precisam desestabilizar a sociedade brasileira, porque se eles desestabilizam a sociedade brasileira, desestabilizam a política brasileira, eles conseguem entrar com mais facilidade com o seu projeto no Brasil. Né? Então, é uma disputa que hoje não é uma disputa mais só no Brasil. Vide a eleição do Trump, e a eleição do Trump, ela contribui para que esse processo ocorra, da mesma forma que muitas pessoas batem palmas sobre a questão da política de imigração do Trump. Aquilo é um processo muito cruel com uma camada grande da população que foi para lá de vários países. Tem pessoas que batem palma para o que ocorre em Israel. Israel está sendo um morticínio feroz do ponto de vista da população ali. Daqui a pouco não tem mais, da mesma forma que você falou assim, não, o PT fala que é um partido de cabelo branco, tudo. A questão é o seguinte, o formato que está hoje, amanhã não vai ter mais cabelo branco em Israel, na Palestina. Porque o formato que esse setor está fazendo, eles estão matando todo mundo, estão exterminando toda a população daquele país. Da mesma forma que hoje, no Brasil, nós temos que se atentar muito com isso, e principalmente no estado de São Paulo, estado igual ao Rio de Janeiro, que é o formato com que eles estão trabalhando a questão da periferia. Nós vimos recentemente aí, e as redes sociais acabam contribuindo para expor essa questão, qual a violência que hoje o Estado, principalmente o Estado de São Paulo, com o governo Tarcísio, está fazendo frente à população mais pobre, frente às periferias. Hoje a periferia não pode fazer festa, ela não pode fazer mais nenhuma atividade com medo se a polícia vai chegar ou não vai chegar. Então, assim, ao invés de ser o Estado que promove cultura, é um Estado que tenta apagar a mínima cultura que existe. Já tem, né? É o mínimo espaço, muitas vezes, de cultura que existe, que muitas vezes a população das quebradas, das periferias, eles fazem da forma que dá. Então, você tem uma caixinha de som, você tem isso, então você faz o seu evento, você faz a sua atividade. Só que o Estado, ao invés de proteger o espaço para que exista, ele vai lá para destruir o espaço daquele modelo que existe. Então, acho que isso é uma questão, um olhar que nós temos que ter muito, muito, muito claro sobre a questão de como está sendo tratado, como a segurança pública está sendo tratada no estado de São Paulo. Nós corremos um risco muito grande de virar um estado miliciano. Um estado de exceção. Então, aí nós retomamos a um processo que nós conseguimos interromper, que estava caminhando para isso, que era no governo passado, de uma pré-ditadura ou de um modelo mais duro de formato de Estado, ou nós podemos remontar a questão da ditadura, mas é uma ditadura militar no Brasil. Mas a ditadura militar no Brasil não matou rico, ela só matou pobre. Ela matou pobre e setores que defendiam os pobres. Então, assim, isso que nós temos que entender, que muitas vezes esse modelo de segurança pública não atende o interesse da população da periferia. Isso mata a nossa juventude. Pode ver que a nossa juventude, e principalmente a nossa juventude negra. A juventude negra, tanto que, se você for hoje, vamos pegar cidades igual Campinas, se você for numa periferia de Campinas e for numa região mais nobre de Campinas, a polícia vai atender aquela população de forma diferente. Uma, ele vai desejar boa noite, tal. Outra, vão falar o que você está fazendo aqui. Então, assim, nós, principalmente nós negros, no formato da sociedade que eles pensam, nós não temos direito de ir e vir.
Então, nós temos a nossa limitação. Da mesma forma que eu falo que a questão volta, a questão do pedágio é um pouco isso também. Quem tem dinheiro não tem problema do pedágio de ir e vir. Agora, quem tem uma condição de renda menor vai ficar eternamente na sua cidade porque não tem dinheiro para ir quase para outra cidade, porque é por causa do pedágio, por causa disso. Então, você diminui essa questão da liberdade do ir e vir das pessoas. Né? É tudo, eu acho que, eu penso, né, que Israel, Palestina, questões aqui do Brasil, é muito parecido com Colombo e os maias. Enquanto um tá lutando com arco e flecha, o outro vem com escopeta. É uma guerra desproporcional. Sim, sim. E tudo isso veio pra gente trazer a gente pro primeiro quadro nosso dessa noite, que é o quadro Verdade ou Migué. Como que funciona? Eu vou te soltar umas frases aqui e você vai me dizer se é verdade ou se é migué. Se for migué, você vai me explicar por que que é migué. Se for verdade, a gente toca reto, tá? A macro PT só serve pra festa e reunião. Verdade ou migué? Acho que é Miguel. Por que migué? Eu acho que até porque se... Macro faz mais do que festa e reunião? Eu acho que se a gente fizesse bastante festa, acho que seria muito bom, acho que seria legal. Acho que eu incentivo que a gente faça bastante festa no próximo período, que eu acho que a questão da cultura ela é importante, e a festa tá dentro desse processo tudo da cultura. E as reuniões, elas são necessárias, e acho que nós fazemos até uma quantidade muito menor do que é necessário, porque é o momento de você sentar com um coletivo maior de pessoas e formular um pensamento coletivo. O pensamento coletivo ele não é feito por um. O pensamento coletivo é feito por vários. E para ser feito por vários, temos que dialogar. Tem como a gente compreender o pensamento do outro sem um diálogo. Agora essa daqui vai doída, hein? Os deputados do PT são distantes da base. Verdade ou migué? Bem, continuo achando que é Miguel também. É igual eu disse, nós temos uma condição e o número de deputados muitas vezes desproporcional ao número de eleitores de um estado igual o estado de São Paulo. Estou falando do estado de São Paulo, mas em específico, aí pega a nossa região mais específico. Então, você pega hoje, na nossa região, nós temos 2 deputadas do PT. Uma região de 3 milhões e poucos pessoas. Então, se falar que 2 pessoas, mais ali que a Corpa, o mandato, vai dar conta, nós não temos um deputado federal hoje. Então, assim, por isso que eu falo que é o Miguel, porque dentro da proporção de que nós somos a nossa região, nós não temos uma representação à altura desse tamanho para poder depois falar se é Miguel ou não. Porque se nós tivéssemos uma condição e as pessoas deixassem de fazer, não, as pessoas estão fazendo, estão agindo, é só acompanhar as páginas tanto das 2 deputadas que elas estão lá, agenda todo dia, todo dia, todo dia. Então, que hora que ela vai fazer outras agendas para estar mais na ação e mais na base? O PT precisa ouvir mais a periferia e menos os gabinetes. Verdade ou migué? Aí eu falo para você que é verdade. Aí eu acho que nós temos que ouvir muito mais as periferias, os setores sociais, igual eu disse anteriormente. Nós estamos numa sociedade em transição e ela mudou muito. Então, para você dialogar com a sociedade, você tem que ouvir. Se não ouvir, não tem futuro, como dizia o Mano Brown, né? Que eu acho que o Mano Brown já chegou a dizer isso para o próprio PT e para a esquerda, de que a esquerda tinha que ouvir a periferia. A disputa interna no PT muitas vezes enfraquece a luta externa. Verdade ou migué? Eu acho que não, porque um processo de diálogo e que alguns colocam como disputa interna é um momento de confronto de ideias e de escolha de caminhos. Então, quando você vai escolher caminhos, e muitas vezes não vai ser 100% diferente, porque nós estamos do mesmo partido, temos pensamentos muito similares, só que tem horas que diferenças pequenas têm que ser debatidas e é o momento de você fazer essas definições, esse debate. Porque, igual eu falei, se você não faz isso, não tem como alguém em específico fazer. Então, se é um partido, o PT, que é um partido nacionalmente com mais de 2 milhões de filiados, e na região nossa, da macro, nós temos mais de 30 mil filiados.
Então, nós temos que dialogar tentar cada vez mais dialogar com todas essas pessoas. E o momento de eleição interna é um momento de diálogo, é um momento de debate, é um momento de saber, até esse momento o que você falou, do pessoal puxar as orelhas de quem se colocou como direção, se está no caminho certo, se não está no caminho certo, se tem que ouvir mais a periferia, se tem que ouvir mais os setores sociais. Esse é o momento. Hoje é o momento de fazer como chama? Esse balanço, né? Em algumas cidades da macro, o PT esqueceu que é partido de massa. Verdade ou migué? Então, eu não sei se, assim, eu acho que nós tivemos uma mudança no último, nos últimos períodos aí, de vários acontecimentos, que fez com que também nós tivéssemos mudanças estruturais para o próprio partido. É igual um dos pontos que você tinha colocado lá, momentos da história que marcou dentro do processo da política. Eu vou lembrar um que marcou, acho que não fui eu, marcou, claro, uma quantidade muito grande de pessoas, foi o assassinato do Toninho, prefeito Toninho de Campinas. Uhum, O assassinato do prefeito Toninho de Campinas, ele desorienta Campinas do ponto de vista do caminho da cidade. E, sim. ao mesmo tempo, Campinas, por ser uma cidade grande dentro da própria região metropolitana, na nossa macro, isso também é em cascata. Isso ajuda a desconstruir também o processo nas várias localidades. Então, nós temos que entender, muitas vezes, os momentos a partir dos momentos históricos. Então, esse momento histórico que aconteceu em 2020, em 2001 teve impacto, Até hoje. até hoje tem impacto, muitas vezes brutal, sobre essas questões, porque assim, nós imaginarmos que uma cidade como Campinas, porque nós, quando a gente está no processo político, a gente sabe dos riscos, só que ao mesmo tempo nós compreendemos, assim, pelo menos a nossa compreensão até aquele momento era que, isso ocorre muitas vezes das cidades mais distantes, de estados mais distantes do país, tudo. Nós temos que entender o seguinte, isso ocorreu numa das que é umas 10ª cidades do Brasil. Porque Campinas ela é muito maior do que várias Já era capitais. uma metrópole, E é uma basicamente. metrópole. Então, isso ocorrendo, querendo ou não, você tem um impacto direto. Então, isso teve impacto não só sobre a cidade de Campinas, teve impacto sobre o PT também. Por consequência, isso tem impacto também sobre todas os outros processos, porque você desorienta uma das principais cidades da região, e aí você faz com que. E o partido dentro dessa principal local da região, né? Então, acho que nós temos que entender sempre as coisas a partir do contexto de alguns acontecimentos anteriores, muitas vezes, para poder. Sim. Talvez. Isso não estou falando que esse é o único elemento. Tem esse elemento, tem vários outros elementos Sim, tudo que. vem uma história por Isso, trás, isso, né? tem toda uma complexidade histórica. Agora, Juliano, agora você me diz com calma, Hum. certo? Sem linguagem de plenária, como é que a gente convence uma jovem da quebrada que é CLT que o PT ainda é o caminho? O Então, que você falaria para uma mina de 19 anos que trabalha, estuda e acha que a política é só corrupção? primeiro, assim, acho que tem que tentar dialogar. É claro que eu vou falar de um tempo mais curto, mas é, assim, tem uma questão, a política em si, ela sempre foi criminalizada pela grande direita, pela direita nacional. Culturalmente, ela ocorreu isso. Você pode ver que partidos que defendiam a população mais pobre do Brasil, ele começa a surgir a partir das primeiras greves de 1917, tudo. Antes disso não existia. Lembrar que nós somos um país que mais da metade do tempo nosso de existência enquanto país, aí tem interpretações, nós vivemos escravidão. Nós somos um país ainda com origem da escravidão muito forte. Nós não perdemos ainda. Os negros saíram da senzala, só que ao mesmo tempo o cabresto e o processo ainda continua das suas várias formas. Então nós temos que tentar entender que nós temos muito que avançar ainda enquanto isso. Então, por isso, assim, e a CLT, vamos dizer assim, para as pessoas e tal, a CLT ela é um programa, é um processo muito lento, é de 30. Então, assim, na época de Getúlio Vargas, então ela não é um processo consolidado historicamente, tanto que agora eles tentam derrubar. Então, assim, é um formato, acho que dialogar sobre a questão dos direitos. Eu acho que as pessoas tentarem entender que você falar contra a CLT ou coisa assim, muitas vezes é você
você defender para tirar seus próprios direitos. Então, acho que é isso. É sobre a questão de uma jovem tal da periferia, como que você talvez traga ela para um debate mais da política, é fazer com que ela pegue o seu entendimento de vida, o que ela acha que é importante fazer, e ela venha para dentro das frentes defender, muitas vezes, as suas bandeiras, os seus processos. Eu acho que isso é muito importante, porque tanto que eu sempre, essa parte ficou marcada também no processo, foi no governo Lula, principalmente quando ele começou a estabelecer a questão das cotas, questão das políticas raciais no país, tudo. E antes, você andava pelas ruas no Brasil, a maioria das pessoas que você via com cabelo afro, você sabia que ou participava de alguma organização, tal, esse tipo de coisa. Hoje não, hoje você tem uma população negra que ela está muito mais, chama, reconhecida com esse processo. Tanto que eu falo, está muito mais reconhecida que você Virou pega... moda, né? E não, Agora você vê branco com cabelo afro. e você pode ver também o seguinte, ampliou até o número de negros no Brasil, sem aumentar especificamente na população, mas aumentou o número de negros no Brasil, porque a questão do IBGE é autodeclaração. Uhum. Então, a autodeclaração é uma questão de reconhecimento seu, não é do outro, não é o outro te olhando e falando que você é ou aquilo. Então, essa questão dessa acho que isso é importante. E na periferia, isso ampliou muito também. Ampliou muito também. E por que você acha que ainda vale a pena lutar dentro do PT? Então, como eu disse, acho que no início, alguma parte, o Partido dos Trabalhadores, ele surge como instrumento da classe trabalhadora, e hoje o PT, ele continua sendo o partido que consegue dialogar amplamente com a classe trabalhadora. Nós estamos diminuto muitas vezes no processo eleitoral, nós temos que estabelecer isso para o dia a dia. Então, no dia a dia, nós temos que continuar e fortalecer esse nosso diálogo. Mas hoje é o partido que consegue dialogar. Você pode ver se é o partido que elegeu 5 vezes presidente da República. Numa história de Brasil, que quem sempre elegeu o presidente da República foi a elite brasileira. Então, o primeiro partido que consegue, que surge da classe trabalhadora, consegue eleger um operário na presidência da República, foi o PT. Então, o PT continua sendo o partido necessário. E como você lida com os rachas internos e as vaidades da militância? Então, isso nós temos... Aí, eu acho que da parte da militância política do PT, os militantes não têm uma vaidade. Muitas vezes o militante ele tem uma ansiedade, e muitas vezes nós queremos fazer um processo de mudança muito mais rápido e muitas vezes não conseguimos fazer na rapidez que é necessário ou que nós queremos. Então, acho que na questão da militância tem mais isso. E na questão das figuras, vamos dizer assim, mais públicas, tudo, esse debate da vaidade, ele é julgado muitas vezes pelo processo das urnas. Então, acho que isso também, a própria urna, ela é um reflexo disso, porque se a pessoa ela tem uma característica muito vaidosa, tudo, ela não vai fazer o trabalho que você falou, que é de estar na periferia ou de estar engajado nos movimentos sociais. E a nossa última pergunta para você é: já pensou em largar tudo? E se já pensou, o que te segura? Volto na mesma resposta quase anterior. O que me segura é saber que o Partido dos Trabalhadores é necessário, saber que a sociedade brasileira ela não mudou suficientemente para que nós entendamos que nós estamos numa sociedade civilizada, assim, civilizada no ponto de vista de que as pessoas possam ter as suas liberdades, ter os seus direitos garantidos. Então, enquanto esses direitos, essas liberdades não estão garantidas, e a liberdade, quando digo liberdade, não é a de liberdade de você falar preconceitos e várias questões nas redes sociais, igual o pessoal está pregando hoje, que liberdade é isso. Eu falo o que eu quero. Não, liberdade do ponto de vista da expressão, da sua defesa de um país melhor, de uma localidade melhor. Então, essas liberdades e esses espaços, pode ver que você tem hoje espaços como Câmara de Vereadores, que você não tem tribuna livre. Então, a população em si, ela tem que se sentir só autorrepresentada pelos mandatários. Ela não consegue se autoexpressar dentro desses espaços. Muitas vezes você tem assim, a lei de iniciativa popular. Ela coloca um grau de assinatura que você tem que puxar, que se torna inviável para a população. Então, assim, nós temos que, enquanto nós não tivermos uma condição de presença, participação social maior, enquanto nós não tivermos os direitos garantidos, eu acho que todos os militantes, eles têm que, muitas vezes você fica meio assim, vou parar, mas
tem que se sentir necessário, porque essa luta continua ainda, a luta ela continua necessária. Enquanto tiver pessoas passando fome, tiver explorado no Brasil, a luta continua sendo necessária. Acho que esse sentimento que acaba nos fazendo continuar, apesar dos Dos momentos. trampos e barrancos. Isso. Juliano, valeu demais pelo papo. A galera entendeu um pouco mais sobre o que é essa tal de macro PT. E também viu que tem gente tentando fazer a diferença dentro da política. Então, depois você pode olhar para a câmera, deixar suas redes sociais, que já está no cantinho direito, se eu não me engano, aí da sua tela. Deixa suas redes, suas ideias, manda um recado para quem acha que política é só para engravatado. E aqui no Vibes a gente mostra que é o contrário. Beleza, valeu, André, aí pela abertura do espaço, que a gente possa iniciar, assim, dialogando um pouco sobre a questão da política regional. E a política regional não tem como você fazer o debate sem pensar na política nacional, e outras políticas que muitas vezes têm ações diretas que ocorrem. Eu queria deixar o recado que acho que a política é um espaço importante, necessário, para que a gente esteja presente, porque se nós não estivermos presente e participando e colocando a nossa opinião, quem estiver lá vai dar sua opinião, muitas vezes vai ser contrário aos nossos interesses, às nossas vontades. Então, acho que a presença, a participação política, ela é necessária para todo e qualquer cidadão. Acho que todo e qualquer cidadão tem que ter uma participação política, tem que estar numa frente, muitas vezes está no conselho de saúde local, está no conselho de escola, está no Conselho Distrital de Saúde, onde tem distrito, porque está participando da própria comunidade da igreja, dos seus vários frentes, o pessoal do movimento cultura, participando da cultura, tudo, e aqueles que se julgarem também que tem que dar um segundo passo, participando do partido. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores continua sendo ainda um partido necessário para a classe trabalhadora, então convido aqueles que queiram dialogar, estar conosco nessa construção, que nós estamos aí, nós estamos dispostos a fazer esse debate aí em todos os municípios onde forem necessários. E é isso aí, galera. Como vocês podem ver, o Vibes também é cultura, é eleição, é política, é tudo que você quer. E se você entendeu um pouquinho mais sobre macro aqui do PT na região, já deixa o seu like. E é isso que eu falo pra vocês. Um grande abraço e falou!